O Momentos Negros de hoje vai contar a história da verdadeira independência do Brasil de Portugal. O conhecido 7 de setembro de 1822 e o grito de Dom Pedro foram apenas partes do processo. Você sabe o que foi o 2 de julho de 1823 na Bahia? Esse sim representou a vitória que tornou o Brasil formalmente livre. Porque o caboclo e a cabocla são símbolos históricos da independência. Quem são os heróis e heroínas desconhecidos? Como a celebração acontece até hoje e por que ela é um momento de orgulho e protesto? É o que você confere hoje no programa. Em 2 de julho de 1823, tropas brasileiras entraram vitoriosas pela Baía de Todos os Santos e adentraram a cidade de Salvador para festejar a libertação da Bahia do domínio português, junto com o povo. Pessoas de diferentes cores, classes e etnias se uniram em oposição às tentativas de recolonização do Brasil e acabaram vencendo uma verdadeira guerra. Vocês lembram das aulas de história? Vamos entender por que tudo isso aconteceu? Tudo começou quando a família real portuguesa fugiu para o Brasil, porque o francês Napoleão Bonaparte estava invadindo vários países europeus. A corte portuguesa chegou aqui em 1808 e essa transferência mudou a cara do Rio de Janeiro, a então capital do país. Ruas e avenidas foram construídas, o Banco do Brasil foi criado e a Casa da Moeda também. Muitas transformações foram realizadas para sustentar o luxo da corte e o aumento de impostos tornou a vida dos brasileiros mais difícil. Portugal ficou sendo administrado por Dom João VI daqui do Brasil, mas em 1821 a burguesia lusitana queria o retorno do rei. Você deve ter ouvido falar sobre a Revolução do Porto, não é? O povo fez uma rebelião lá e disse que se Dom João VI não retornasse para Portugal, outro rei iria ser colocado no lugar dele. Em 1821, Dom João VI foi embora e deixou aqui o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente. As elites portuguesas queriam reforçar o domínio colonial e os lucros, mas as elites brasileiras estavam de olho e viam vantagens para elas se o Brasil se tornasse independente. Grupos políticos dos dois lados começaram a se confrontar e o tempo fechou. Lá em Portugal começou um movimento também em favor do retorno de Dom Pedro I. E sabe por quê? Porque o Brasil ficaria mais vulnerável aos interesses das elites portuguesas, já que se Dom Pedro voltasse, não teria a presença de um representante da corte aqui. E a confusão ficou pior quando Dom Pedro I foi convencido que se o Brasil se separasse, ele se tornaria um imperador, um rei. E assim, em 9 de janeiro de 1822, ao ser pressionado para retornar a Portugal, ele declarou que permaneceria no Brasil. A data ficou conhecida como Dia do Fico. Mas as pressões pela recolonização continuaram e na Bahia elas se chocaram com uma grande resistência popular. Em fevereiro de 1822, o tenente português Madeira de Melo foi nomeado a ocupar a função de governador das armas, cargo que já era ocupado de forma interina pelo tenente-coronel Manuel Pedro de Freitas. 10.000 homens comandados por Madeira de Melo estavam instalados em Salvador para intimidar os movimentos em prol da independência. Essas imposições desagradaram os setores do exército brasileiro favoráveis à emancipação do Brasil, que não aceitavam as imposições do comando português. Em represária à não aceitação, Madeira de Melo ordenou que as tropas lusitanas ocupassem as ruas de Salvador. Os militares brasileiros reagiram e os conflitos se iniciaram na parte central da cidade. No dia 19 de janeiro de 1822, o Forte de São Pedro, o Campo da Pólvora e a Praça da Piedade viraram campos de batalha em Salvador. Portugueses invadiam casas para prender supostos rebeldes e foi nessa que a freira Joana Angélica foi assassinada por não permitir a entrada deles no convento da Lapa. Outras tropas lusitanas chegaram à capital para aplacar o movimento, mas ele crescia cada vez mais, se espalhando por regiões mais afastadas do centro e pelas cidades do recôncavo da Bahia. A coisa viralizou. Em Cachoeira, cidade com forte presença africana, aconteceram vários conflitos. A primeira grande derrota das tropas portuguesas aconteceu lá em junho de 1822, quando os portugueses chegaram. O povo já estava organizado em massa para resistir. A cidade de Santo Amaro, também no recôncavo baiano, entrou em ebulição e o povo declarou apoio total a Dom Pedro I e as lutas pela emancipação.
Já em Maragogipe, a 23 quilômetros de Cachoeira, foi formada uma junta conciliatória, uma espécie de grupo organizado para lutar contra o poderio lusitano. E dá-lhe conflito, a ideia de junta se espalhou por outras cidades e só fez crescer diante dos ataques portugueses. Já deu para perceber que as lutas pela independência tiveram ampla participação do povo. Sem esse protagonismo, o grito do Ipiranga teria sido sufocado pelas tropas portuguesas. Era o povo querendo soberania, cansado das injustiças do domínio colonial. O Império Brasileiro passou a recrutar mulheres, negros, caboclos, índios, lavradores, escravizados, vaqueiros de todas as partes da Bahia. Muitos escravizados se lançaram ao combate sob a promessa de ganharem a alforria e muitos fugiram dos engenhos para se alistar. Uma grande frente popular se formou e se uniu pelo sonho da liberdade. É uma pena que muitos heróis e heroínas ficaram esquecidos na história. A participação de Maria Quitéria, primeira mulher a ingressar nas Forças Armadas, é conhecida e tem seus méritos, mas é importante falar também sobre Maria Filipa de Oliveira, uma ex-escravizada e marisqueira que liderou mulheres, negros e índios em ataques às tropas portuguesas na ilha de Itaparica. Ela era uma mulher alta e imponente, se doou pela emancipação brasileira. Durante a noite ela vigiava mais escondida e acompanhava os movimentos das embarcações lusitanas. Depois de dia ia para Salvador repassar as informações. Conta-se que o grupo liderado por Maria Filipa atraiu soldados portugueses para um local na ilha de Itaparica e os atacaram com uma folha que queima a pele chamada de cansanção. Quem não conhece, hein? Junto com seu grupo, ela incendiou mais de 40 embarcações inimigas. Ou seja, nós, mulheres negras, temos uma heroína de independência para nos espelhar. Viva Maria Filipa e sua luta! Foi em meio a esses atos de bravura que Dom Pedro I declarou a independência em 7 de setembro de 1822. Dizem que o imperador estava em viagem para São Paulo e recebeu no meio do caminho um mensageiro que trouxe um ultimato de Portugal para que retornasse ao seu país. E ali mesmo, nas margens do Ipiranga, ele deu o famoso grito independência ou morte. Mas isso só foi um ato simbólico se lembrarmos que o povo pegou em armas. A batalha no bairro de Pirajá, em Salvador, foi fundamental para a rendição dos portugueses. Tropas portuguesas invadiram a área que tinha grande importância por ligar Salvador ao norte da Bahia. O confronto contou com a participação de mais de 8.000 pessoas e é considerado como o maior embate militar das Américas ocorrido até o século XIX. Com a derrota nessa batalha, os militares portugueses se renderam e foram expulsos de Salvador no dia 2 de julho de 1823. Uma frota de 78 embarcações com 4.500 portugueses foi escoltada por 13 navios de guerra em direção a Portugal. O Brasil se tornou finalmente independente da sua antiga metrópole, mas continuou sendo uma monarquia, um império regido por Dom Pedro I. O fato poderia ter sido uma oportunidade para que se estabelecesse aqui uma nação livre e inclusa para todos e todas. Mas, infelizmente, as elites locais se organizaram para continuarem no poder. Muitos escravizados que lutaram pela nação sob promessa de serem alforriados não receberam esta recompensa e a abolição da escravização aconteceu mais de 50 anos depois, em 1888. O heroísmo do povo pouco aparece nos livros de história, mas se não fosse o levante popular, o Brasil não tinha se tornado independente nos anos de 1822 e 1823. É preciso que o povo hoje se lembre de que a nossa independência não foi dada de barato, não foi comprada em nenhum balcão, ela foi fruto do sofrimento e da luta de vários brasileiros e nessa independência havia um compromisso, uma reivindicação, não só com a unidade do Brasil, mas também com a melhoria das condições sociais dos vários grupos, fim da escravidão, abertura dos empregos para toda a população negra independente de cor, liberdade de comércio para todos os brasileiros, ou seja, um compromisso com a democracia. Então, o 2 de julho existe como protesto porque o povo ainda se lembra do 2 de julho e diz o seguinte, muito claro, nós ajudamos com o nosso sangue a construir esse país, mas a gente não quer um país do jeito que vocês querem, a gente quer um país que seja para todos. O 2 de julho escreveu uma nova página na nossa história e até hoje é um feriado na Bahia. Todos os anos, no dia 1º de julho, o fogo simbólico vindo do Recôncavo chega no bairro de Pirajá, em Salvador, e representa as vilas revolucionárias que lutaram contra os portugueses.
No dia 2 de julho, o cortejo sai do bairro de Lapinha pela manhã, passa pelo centro histórico e segue até o Campo Grande, que também recebe o nome de Praça 2 de Julho. Durante a programação, fanfarras de escolas desfilam para representar o Exército. A pira é acesa e o encontro de filarmônicas acontece. O ponto alto da festa é a procissão do caboclo e da cabocla, que representa a bravura do povo e o desejo por mudanças. Veja esse depoimento que retrata muito bem a simbologia desta festa. Um esforço nosso, baiano, é de restaurar o 2 de julho como uma festa nacional, não é uma festa baiana. Não foi só a independência da Bahia, foi a independência do Brasil. Muitas pessoas não sabem, mas a memória do 2 de julho está espalhada pelos 4 cantos de Salvador, nas praças, ruas e museus. Até 1998, o aeroporto da cidade chamava-se 2 de julho. Há um bairro homônimo que ganhou esse nome por ter sido um dos locais onde tropas brasileiras desfilaram vitoriosas após a rendição portuguesa. Até uma planta de cor verde e amarela ganha esse nome na Bahia. Nas escolas baianas, as crianças aprendem o hino da independência da Bahia. Algo como: nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. A festa é um orgulho celebrado com cortejos e alegria, mas também é um momento de protestos contra as opressões que parecem não ter desaparecido. A pandemia vai obrigar a festa a ser diferente nesse 2021, mas essa chama e esse clamor pela independência permanecem vivos e urgentes. E você, já conhecia a importância do 2 de julho para o Brasil? Que outros movimentos populares você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário e continue curtindo Momentos Negros.